Oi gente, sejam todos bem-vindos ao HoraCast. Depois de tanto tempo a gente conseguiu iniciar esse projeto. E bom, antes de começar o tema, que a gente selecionou o tema adultização, a gente queria já reforçar que a gente não se baseou nem um pouco no vídeo do Felca. Foi um vídeo que tomou uma visão muito grande, mas a gente não quis levar ele como base. A gente quis pegar realmente, porque é um tema em alta, porém a gente não vai querer pegar algo já pronto. A gente fez algo totalmente nosso e tudo que venhamos apresentar vai ser algo simples que a gente produziu. E eu queria explicar um pouquinho também sobre a dinâmica que vai funcionar entre nós, a questão das duplas que vão ter. Por exemplo, tá eu agora, gravando o primeiro episódio, eu e a apresentadora Anitta, só que no próximo episódio já vamos ter uma mudança nas duplas, vai ser a apresentadora Marina e a apresentadora Manuela. E vai se seguir assim, sempre alternando a cada episódio para ficar algo mais dinâmico, opiniões diversas, porque querendo ou não vai ficar muito rotineiro, a gente não vai conseguir ter uma visibilidade mais diversa. E bom, vamos dar início. Para um breve contexto, para entender o que é a adultização de fato, a adultização é um fenômeno onde as crianças são expostas precocemente a responsabilidades, a pressões e a expectativas típicas da vida adulta. Então, a criança, ela em vez de viver a sua vida brincando, conhecendo, descobrindo o mundo afora, ela se fecha para viver uma vida já como se fosse já totalmente desenvolvida, sendo que ela por si só já está num processo de desenvolvimento. Então, ela acaba por arrancar uma etapa crucial, que seria na vida dela, e pula para um estágio que ela já está totalmente mal formada, porque ela não passou por um estágio importante. Vai se tornar um adulto disfuncional. O que você mais vê hoje é um adulto disfuncional graças à adultização. Embora seja algo que é algo muito mais atrás, porque você vê isso desde a época de pais, possivelmente, mas ganhou uma visibilidade só agora, após o vídeo do Felca, por exemplo, foi meio que tirado os panos desse problema e ele se mostrou para todo mundo. É uma realidade que foi muito normalizada durante muito tempo, principalmente com crianças postando danças, com roupas curtas e se expondo a problemas que geram traumas para ela no futuro. Porque, por exemplo, hoje na sociedade tem muitas pessoas, os famosos predadores sexuais. Exatamente. Hoje em dia, a adultização, por ser tão normalizada, danças sensuais são como uma brincadeira para crianças. Sim. Hoje em dia, você vê qualquer criança em rede social balançando de um lado para o outro como se fosse um adulto. E isso virou algo totalmente normal para a vida delas. Elas adotaram para elas mesmas uma vida disfuncional, uma vida que elas se fecham num cubículo e tentam só viver como se nada tivesse acontecido, como se elas já tivessem totalmente formadas e não precisassem mais desenvolver nenhuma habilidade, seja uma habilidade de negócio, seja uma habilidade relacional para conseguir um relacionamento saudável, e acabam se tornando uns adultos crianças, podemos dizer assim. É uma coisa tão normal, de certa forma, que acontece com tanta frequência, que pra elas não é um problema, que é algo que, tipo, completamente natural. Vou ali gravar uma dança com uma música completamente nada a ver, e isso termina gerando impactos tanto pra vida da criança e também causa traumas pro futuro e tudo mais. Exatamente. E um negócio muito interessante é que a adultização por si só não parte de uma escolha da criança, porque querendo ou não, a criança é muito inocente, ela não sabe diferenciar um perigo. Não sabe diferenciar um perigo, ela não sabe tomar as próprias escolhas. Então, criança alguma ia conseguir decidir entrar nessa vida por querer. Então, muitas vezes, hoje em dia principalmente, as crianças são induzidas por influências sociais, são induzidas por amigos ou familiares ou até os próprios pais, que por verem isso se sentem meio que pressionados porque veem seus filhos não agindo como as crianças de hoje em dia, mas agindo de uma forma mais natural deles, mas não é algo que eles queriam. Ou até familiares que falam para esses pais que eles deveriam agir como deveriam agir
colocando seus filhos para agir como as outras crianças, se expondo sexualmente e achando isso normal, sendo mais ou menos como se fossem mini adultos, tendo responsabilidades já definidas, tendo obrigações que nenhuma criança ia sonhar em ter. Ela só teria em sonho, principalmente, isso se fosse adolescente e se fosse adulto. Mas a adultização curta esse processo. A criança numa ponta da corda e o adulto aqui. E a adultização acaba por cortar pela metade ou até completamente esse estágio de desenvolvimento. E eu acho que assim, o principal ponto de partida seria, além de redes sociais, também o uso de videogame, tipo jogos online. Porque a criança, quando ela tá sozinha, sem monitoramento nenhum, termina que ela fica mais exposta a um perigo. Porque em jogos online, você pode entrar em contato com pessoas, porque tem aqueles chats, né, que a pessoa consegue mandar mensagem uma pra outra. Então, e muitas vezes, dependendo do jogo, muitos jogos, na verdade, tem jogo que adultos se passam por crianças, fazem amizade com um menor de idade e começam a se aproveitar, e termina acontecendo o grooming, né, que é quando um adulto ele tá se passando por uma pessoa legal e depois, quando descobre os pontos fracos da criança, ele termina querendo induzir a criança, por exemplo, mandar conteúdos para ele, e depois que a criança manda o primeiro conteúdo para ele, ele começa a fazer chantagem, dizendo que vai espalhar o conteúdo, da criança fica com medo, e isso gera um trauma para ela. E como os jogos é o primeiro ponto de partida para tudo isso, as redes sociais influenciam cada vez mais. Principalmente porque, por exemplo, nos jogos tem essa comunidade de pessoas que ficam fazendo esse grooming. Mas nas redes sociais é algo que várias pessoas têm acesso, várias pessoas conseguem ver. Se entrar em comentários de, por exemplo, crianças que estão dançando, vai ter adultos lá comentando coisas e ninguém faz nada para combater isso. E também tem a questão que, até que não sejam vídeos sensualizados, são vídeos totalmente normais. Eles fazem desse vídeo como se fosse um ponto de encontro para eles trocarem. Exatamente, aquela famosa trade que tem. E um negócio que muito se repara é que uma criança adultizada, ela se torna bem notório os problemas que ela traz para si mesma. Como você falou, é que essas pessoas que se passam por crianças em jogos, mas no final são adultos, elas fazem chantagem, elas tiram proveito das crianças e da inocência das crianças. Então, a adultização por si só, quando a criança já é presa nela, ela começa a ficar sobrecarregada, começa a ficar com estresse. Porque, por exemplo, no caso de fazer chantagem, a criança não vai ter como raciocinar, como ela vai poder escapar. Então, para uma mente mal desenvolvida, ela vai tentar ruminar coisas, ela vai tentar achar portas de saída, mas ela não vai conseguir, ela vai se sobrecarregar com tanta coisa para fazer e apenas vai levar isso empurrando com a barriga. Ela vai querer só viver fingindo como se nunca tivesse acontecido. E óbvio que isso vai ter seus custos, ela vai desgastar muito da questão psicológica dela, ela vai desgastar até fisicamente, porque o que vai estar dentro dela vai querer sair para fora. Ela vai se tornar uma pessoa estressada facilmente, ela não vai conseguir ficar em paz com nada. A qualquer momento ela pode explodir de repente, porque ela vai querer guardar tudo aquilo pra ela, mas... A criança também pode ter vergonha. Pode ter vergonha. Vergonha, medo também da pessoa fazer alguma coisa, porque, por exemplo, pode ter pessoas que ameaçam. Vou fazer tal coisa pra sua família se você contar pra alguém. Ou por exemplo, uma mentalidade que ela pensa, eles pensam que eu sou já muito grande e eu consigo me virar sozinho. Então, se eu for falar, pode ser um sinal de fraqueza minha. Então, elas se fecham. E não contam nada pra ninguém. Eles seguram tudo que eles têm, só que isso só traz prejuízo pra eles, porque como eles não têm desenvolvimento emocional algum, eles vão acabar por ter um bloqueio grande. De se comunicar com as pessoas, de se abrir mais. E pode gerar ansiedade, depressão, medo. Exato. Muitas coisas.
Isso vai impactar muito até para se socializar, entrar no mercado de trabalho, poder trabalhar em equipe, porque tipo, vai ficar desconfiado, não confiar nas pessoas. E é um problema grande. Sim. Outra coisa também que se vê bastante é que quando a criança ela é adultizada, ela perde aquele senso de criatividade, aquele senso de querer brincar, de tirar o prazer de todas as coisas. Ela começa a colocar algo que não condiz com a idade dela. Por exemplo, uma criança que os pais querem que ela se dê bem na vida, colocam uma rotina completamente estruturada para ela, que foca em estudos, leitura, tudo que ela conseguir através disso vão ser resultados mensuráveis. Então, essa rotina totalmente estruturada são feitas para ela conseguir resultados mensuráveis, para ela conseguir uma certa aprovação dos pais, uma certa aprovação da sociedade em si, que impõe isso para ela. E quando ela consegue essa rotina estruturada, de forma forçada, que é imposta sobre ela, ela não consegue mais ter um tempo de lazer próprio, ela não consegue mais fazer com que a criatividade dela se solte. Normalmente você vê uma criança antigamente, ela brincava com um pedaço de pau, brincava com os amigos de qualquer coisa, bonequinha de milho. Só que hoje as crianças não brincam com mais nada, elas vivem fechadas. No celular o tempo todo. O tempo todo no celular, que hoje em dia você vê que é um grande vício para a maioria das crianças. Você vê uma criança de 4, 5 anos... 3 anos. Reproduzindo músicas, danças, algumas trends virais. Eles não perderam totalmente o senso de criatividade que eles tinham. Eles não querem brincar mais com nada, a não ser que se envolvam em algo que eles consigam meio que ganhar notoriedade, uma visibilidade, algum engajamento em geral. Mas assim, o principal ponto da adultização não se refere apenas à rede social. A adultização pode vir por vários fatores, por violência. Exato. Então, uma criança, quando ela sofre algum tipo de violência ou está num ambiente desestruturado, que, por exemplo, uso de violência, drogas, essas coisas, ela termina tendo que crescer antes do tempo. Isso termina se tornando um marco inicial para a vida dela, né? Exatamente. Uma criança de periferia, por exemplo, ela não vai ter a mesma vida e oportunidade de lazer que uma criança de classe média alta, que tem um tempo maior. Ela tem praticamente tudo na mão dela e não tem muito o que se preocupar. Já uma criança de periferia, ela já tem uma questão de sobrevivência da vida dela, dos irmãos, dos pais. Então, a adultização para ela já começa a partir que ela nasce, então não tem muito o que fazer. Em questão das emoções também que eu tinha falado, como o desenvolvimento dela já é encurtado graças à adultização, ela pula uma etapa muito grande, ela perde aquele desenvolvimento que ela tem de aquele senso de errar e aprender. Quando ela erra, ela se frustra porque ela pensa, eu não alcancei o que eu queria, logo eu sou falho. Ela não vê como uma oportunidade de aprender, como eu errei, então eu posso ver o que eu errei e não errar na próxima vez. Ela, em vez de aprender com os erros, ela entende que os erros é a falha de caráter, é a falha de tudo que ela aprendeu, ela não está conseguindo praticar, não está conseguindo dominar, por exemplo. Não. Assim, a adultização é uma coisa muito complicada de se falar, e principalmente hoje em dia, porque como é um assunto que pouca gente fala, pouca gente dá assim, a visibilidade necessária, não é um problema de agora, é um problema antigo, e que com o avanço, eu já falei sobre videogame, mas tipo, plataforma que você consegue falar com outras pessoas, tipo Discord. É uma coisa que você mais vai ver gente conversando com outras pessoas que você nem conhece, nunca nem viu na vida, e você tá totalmente exposto a conhecer uma pessoa que se passa por uma pessoa de uma idade e depois você descobre que tem outra idade. Ou então se aproveita de sua inocência quando você é pequeno. Pronto, o campo que mais tem isso, Roblox. Tem um grupo de pessoas adultas que elas pegavam e entravam lá no Roblox e se passavam por crianças pra meio que descobrir pedófilos na plataforma e denunciar. E o Roblox não fazia nada.
Tipo, eles descobriam, pegavam e diziam, ó, tal conta, mandavam e-mail, diziam tal conta tá fazendo isso e isso, é um pedófilo, pra tentar banir a conta. E eles não faziam nada. E o que eles faziam? Baniam a conta de quem tava se passando por criança, pra descobrir quem era pedófilo. Hoje tem muito disso, assim, em rede social, em jogos online, tem muita questão de ter adultos se passando por crianças, os famosos predadores sexuais, que estão ali em busca de uma presa fácil, para poder tentar algo com ela, e isso gera um impacto muito grande na vida da criança. Pelo esse negócio dos videogames, eu lembrei. Dá pra se perceber muito que nas plataformas digitais, principalmente hoje em dia, eles dizem que tem diretrizes, termos, eles proíbem certas coisas, porém você vê facilmente que qualquer coisa consegue passar pelo meio que os firewalls deles. Eles conseguem induzir qualquer tipo de vídeo, principalmente vídeo pornográfico que você vê à torta e à direita. Eles conseguem induzir o código a enviar de alguma forma, e mesmo o algoritmo, eles meio que manipulam o algoritmo para poder conseguir enviar. Tem vezes que eles não precisam nem fazer esforço, a plataforma manda tranquilo. Seja até... algo que tenha um engajamento muito bom, com conteúdo que muita gente esteja vendo, automaticamente se você entrar no Insta vai... Exatamente. Tem a questão de trends que parece algo inocente, mas é algo muito pesado, seja em relação a mortes, a sexo, que seja. Facilmente dá pra passar, e quando você percebe isso, tem muita gente de bom coração que vai denunciar, a plataforma simplesmente não faz... Ignora, trata como algo, tipo, normal. Porque eles sabem que vai gerar engajamento, lucro pra plataforma, então eles entendem, se eu cortar esse vídeo, eu perco o dinheiro. Se eu perco o dinheiro, eu não consigo fazer nada. Então eles simulam que estão dando toda a segurança para as crianças, para os adolescentes, até para adultos, só que por trás eles deixam passar só o que é algo benéfico para eles, seja algo bom, seja algo ruim. Tudo que retornar para eles alguma coisa, independente dos custos que forem para as pessoas, seja um custo psicológico. O que importa é mais dinheiro do que a saúde de uma criança, de um adolescente. Exatamente. Vê muitas vezes que algumas plataformas têm controles parentais, tem restrições para menores, só que acaba por não servir de nada, porque conteúdo explícito, conteúdo pesado, pode passar facilmente por isso, não tem muita utilidade. Não tem uma segurança muito grande nessas plataformas. Seria mais ou menos, eu estava vendo um vídeo ontem em questão de que as plataformas colocaram um sistema de segurança altíssimos, alguns controles que, ao identificar o site, ver se o que era postado... Mentira, se ela vier, a gente decide. Bom, eu olhando assim... O controle parental, ele analisava o site, via o que tinha de principal nele, e ele meio que fazia uma balança para ver se aquilo era ideal ou não para a criança. E tem alguns sites, por exemplo, teve um controle que foi colocado no máximo, bloqueou até o Facebook. Só que eles entraram num blog, desse blog tinha muitas coisas explícitas, e o controle não fez nada, porque ali ele entendeu que era só um blog, não tinha nada perigoso, sendo que tem claramente coisas visualmente todas entregues. Então a criança não estava segurando aquele site, mas o controle entendia que sim. Ele não fazia nada porque aquilo estava meio que mascarado. Hoje em dia você vê que é muito fácil mascarar. Tipo, o pessoal vai mais estar se importando com o que gera lucro do que é benéfico para a saúde de alguém, ou traz o bem-estar, ou pode evitar um problema futuramente para alguma pessoa. Bom, pessoal, terminou o podcast. A gente não falou tão bem quanto conseguia falar, porque a gente estava bem desgastado. Foi um baita problema para conseguir trazer esse podcast. Teve muito erro técnico, tanto que a gente teve que adiar. Mas tá aí. Espero que a gente tenha ajudado vocês. E no próximo episódio a gente vai tentar fazer o possível para integrar de forma melhor esses temas, esses tópicos, porque foi algo muito
desgastante pra gente fazer esse episódio, mas a gente fez da melhor forma possível pra você, então espero que vocês tenham gostado e aguardo ansiosos por vocês no próximo episódio.